Eu sou o professor Luiz Edmundo Celso Borba e especificamente nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre as aulas online, os direitos e deveres do professor dentro de universidades públicas. Gostaria de salientar que, apesar de ser membro de uma universidade pública aqui no estado e também de estar na chefia da procuradoria desta universidade, as minhas posições não necessariamente são as posições da instituição da universidade. São apenas ponderações de um estudioso, de um professor de direito. Especificamente, também gostaria de dizer que em direito não existe uma única resposta ou uma resposta correta. Existem várias respostas que podem coexistir em razão da natureza daquilo que está sendo defendido e da forma com a qual essa defesa é feita. Esse tema é um tema que está bastante palpitante, porque vários professores começam a se questionar se a exigência de retorno das aulas das universidades públicas são exigências adequadas ou inadequadas. Se os direitos desses professores estão sendo vilipendiados, estão sendo desrespeitados ou não. Então, nossa tentativa é de dar uma resposta a essas suas indagações. Se você gostar, gostaria que você clicasse aqui no YouTube, curtindo o vídeo, subscrevendo o vídeo. Seria muito importante para que a gente conseguisse continuar esse trabalho, tá certo? Bom, entrando propriamente no tema, a gente precisa fazer alguns esclarecimentos prévios. Que esclarecimentos prévios seriam esses? Bom, a gente tem uma engrenagem agora de retorno às aulas dentro da universidade, que é uma engrenagem totalmente diferente do que a gente viveu até aqui. E o que motiva essa engrenagem a funcionar hoje é justamente a pandemia. A pandemia está modificando nossa realidade de trabalho, ela está modificando nossa realidade de ação, e isso obviamente não tem nada a ver com a imposição do governo do estado ou com a imposição da universidade pública de querer modificar sua atual conjuntura de trabalho. Isso não é um problema que veio internamente da universidade, isso é um problema que está afligindo a toda a sociedade e ao mundo todo. Não é um privilégio ou um malefício do Brasil. Então essa pandemia está fazendo com que, por questões de segurança, por questões de saúde, e as universidades elas foram bastante cautelosas no sentido de suspender as aulas, que a gente pudesse ter essas aulas, pudesse ficar em casa nesse primeiro momento. Só que, como procurador da universidade, eu inclusive participei de uma reunião com o reitor da UPE, magnífico reitor da UPE, professor Pedro Falcão, com o Ministério Público, e nessa reunião com o Ministério Público, o promotor nos cobrava o retorno às aulas, que os alunos estavam fazendo reclamações no Ministério Público, que nós professores estávamos recebendo nossa remuneração e que por isso mesmo a gente precisava voltar às aulas, voltar ao trabalho. A rigor, ele não está errado. Verdade que a universidade precisa salvaguardar a nossa segurança e principalmente a segurança dos nossos alunos. O que está acontecendo com as aulas remotas? Mas aí os professores começam a se questionar o seguinte: ora, meus direitos individuais estão sendo preservados? Que direitos individuais especificamente seriam esses? Meu direito individual, a minha imagem e a criação intelectual estão sendo preservados? Porque eu vejo muita gente falar em direito autoral, direito autoral, direito autoral, mas talvez mais importante nesse caso específico do que o direito autoral é a própria fixação do que vem a ser o direito de imagem, o direito à imagem do professor. Porque agora, por exemplo, nesse vídeo, além do texto, vocês estão vendo minha imagem. E quando a gente fala em imagem, não necessariamente é a forma física, o tom da voz, a titulação do sujeito, a capacitação do sujeito, a preparação do sujeito, a reputação dele dentro da sociedade, a reputação dele dentro da instituição onde ele participa,
Tudo isso faz parte da imagem. E esse direito de imagem também é algo que a gente deve refletir. Então, basicamente, quais são os dois principais direitos envolvidos nessa questão? Primeiro aspecto, a gente olha o direito à imagem. Você pode observar aí na figura que a pessoa está ali de maneira espontânea apresentando a imagem dela. Só que no nosso caso, as universidades estão pedindo para que a gente retorne às aulas, que a gente utilize essa imagem. E será que é possível essa realidade? Será que é justa essa realidade? Será que é adequada essa realidade? E por outra banda, a gente tem a questão do direito autoral. Ou seja, a questão da titularidade daquilo que eu estou produzindo e que estou repassando para os alunos. Será que meus direitos serão salvaguardados? Será que meus direitos serão protegidos em relação ao material que eu estou sendo obrigado a entregar ao aluno? Que eu estou sendo obrigado a repassar ao aluno? E aí, especificamente, a gente vai começar com o direito da imagem, tá certo? O direito de imagem é consagrado na lei mais importante que nós temos no nosso país, que se chama a Constituição Federal de 1988, que cria toda a nossa estrutura de Estado democrático de direito. Essa Constituição Federal, no artigo 5º, o que ela estabelece? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí o direito de imagem vai aparecer inicialmente no inciso 5º, quando a Constituição estabelece: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então veja, quando a gente fala em direito de resposta, isso significa dizer que alguém desrespeitou a minha imagem, que alguém maculou a minha imagem. E aí, nesse caso específico, eu vou ter a possibilidade de reclamar meu direito. Então precisa existir um dano. O fato da universidade pública pedir para que você lecione, para que você exponha a sua imagem, você não pode dizer que isso é dano. Até porque quando nós fizemos concursos públicos para entrarmos nas instituições públicas, nós fomos contratados por um regime fixo de horas, diferente do que acontece na maioria das instituições privadas. A maioria de nós assume um cargo de 40 horas. Pode ser um cargo de 20 horas, ou pode ser um cargo de DE. Quando a gente vai para as universidades federais, por exemplo, o regime de DE é regime de trabalho que hoje, na maioria dos concursos, já está se exigindo a DE, o professor com dedicação exclusiva. Na UPE, apesar de uma modificação recente, ainda parte de uma escolha do professor. O professor pede para ser de dedicação exclusiva e só então a universidade aprova. Ela não inicia isso pelo professor. É um pedido do professor que é atendido pela instituição. Inclusive tem que ser votado pelos pares, no colegiado onde os alunos fazem parte, os alunos tomam assento para dizer se é possível que o professor venha a ter dedicação exclusiva. Então, na hora que a gente faz essa dedicação exclusiva, ou 40 horas ou 20 horas, não está lá especificado se a nossa aula será uma aula EAD, uma aula online, uma aula síncrona, uma aula assíncrona, uma aula presencial. É verdade que a gente pode exigir da instituição, principalmente para quem nunca teve acesso a essa realidade, você pode pedir e exigir que a instituição te dê a formação. E as instituições vêm fazendo isso, vêm promovendo cursos de formação do professor, de informação do professor, para que ele se adeque a essa nova realidade. Mas não existe agravo, não existe motivo para que você possa reclamar uma violação do seu direito autoral. Então, somente você está cumprindo sua função social como educador dentro de uma instituição pública. Inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ora, dar uma aula não nos infringe dano. Dar uma aula não ocasiona para a gente um dano, pelo contrário. A gente de deixar de dar essa aula é que vai provocar um dano ao erário público. Vai provocar um dano à universidade e principalmente um dano ao nosso alunado, que vai deixar de ter essa aula. Nós temos que exigir essas condições de aula, perfeito, temos que exigir essas condições de aula. Agora, essas condições dizem respeito à capacitação do professor. Todos nós professores, principalmente em instituições públicas de universidades, a gente deve ter um celular, ou deve ter um computador, deve ter um notebook, ou um tablet que nos permita esse acesso. Uns com melhor qualidade, outros com qualidade inferior, mas é possível que a gente consiga exercer essa atividade remota. Ou até mesmo a gente se deslocar para a estrutura da universidade para continuar fornecendo esse serviço que infelizmente não pode parar, ou felizmente não deve parar, melhor dizendo, tá certo? Então, como não há agravo para o professor, não há prejuízo para o professor, não tem como se invocar violação ao direito autoral. Não há prejuízo ao professor que justifique uma recusa a essa aula. Então, não tem o que falar de dano à imagem, tá certo? Fora isso, a gente também observa no próprio Código Civil de 2002 a proteção do direito de imagem, dizendo que ele é um direito de personalidade autônomo, versando sobre a projeção da personalidade física da pessoa, incluindo os traços físicos, o corpo, a atitude, gestos, comportamento e estilo nos mais variados aspectos, como eu já havia mencionado anteriormente. Lendo o artigo 20, o que é que a gente vai observar? Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição, a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Você dá aula dentro de uma instituição pública, você só está cumprindo sua função, seu papel. Você não está trazendo uma instituição pública nenhum lucro para a instituição pública. Não há exploração comercial numa instituição pública. Tanto que eu vou gravar um vídeo parecido com esse depois para as instituições privadas. Aí já é diferente. Primeiro, porque os professores não têm a estabilidade que a maioria de nós tem. Nós, professores concursados, depois do estágio probatório, conseguimos a estabilidade. Além disso, os professores que são contratados, eles também são remunerados para o exercício dessa atividade, mesmo nas instituições públicas, os professores substitutos. Então você não tem como dizer que está sendo prejudicado, e você dá aula que você prepara, isso não é uma violação da sua imagem. Garanto que nas instituições públicas, ninguém depois vai pegar a sua aula e ficar explorando ela de forma indefinida, de forma permanente, de forma constante. Isso é um risco que às vezes a gente pode correr em algumas instituições privadas, em algumas instituições particulares, mas numa instituição pública, não. Não é assim que acontece e todos nós sabemos disso, tá certo? Vista então essa questão do direito à imagem, a gente vai entrar agora numa ponderação sobre o que vem a ser o direito autoral, o segundo lado da moeda. O direito autoral são normas estabelecidas pela legislação para proteger as relações entre o criador, aquele que tem alguma atividade inventiva, aquele que tem alguma atividade de criação intelectual, e a utilização de suas criações ou criaturas. Sejam elas criações artísticas, literárias ou científicas, como exemplo de textos, livros, pinturas, músicas, ilustrações, fotografias ou até mesmo de uma aula. Então, nesse caso específico, nós podemos observar que o direito autoral é protegido por uma lei federal, que é a Lei 9.610 de 1998. Essencialmente, a proteção cabe à Lei 9.610 de 1998. E essa proteção do direito autoral, ela trabalha
em cima dessa balança com esses dois pesos. O chamado peso patrimonial e o outro chamado peso moral. O que é o peso moral do direito autoral? A primeira coisa que eu quero, quando eu faço alguma criação intelectual, é que eu seja reconhecido como autor dessa coisa. É moral. Epa, fui eu que criei. Também um aspecto daquilo que eu criei não ser deturpado, não ser modificado. Por isso que nos aflige, nos incomoda tanto quando alguém faz um plágio de nosso texto. Primeiro porque desprestigia nosso trabalho como autor, alguém está querendo se arvorar o dono ao autor daquela criação, a ser o autor daquela criação. Em segundo lugar, porque isso também pode ser alvo de deturpações. Então esse primeiro aspecto é o aspecto moral do direito autoral. E obviamente que a universidade não vai fazer isso com você. A universidade não vai interferir na sua aula. Não vai modificar o conteúdo da sua aula. E outro aspecto que a gente tem em relação ao direito autoral é a questão patrimonial. Isso integra meu patrimônio? Sim. Até a minha imagem? Sim, até a minha imagem. Mas isso integra também a questão de que eu posso fazer uma exploração financeira disso. Que, como nós já vimos aqui, não é o caso das instituições públicas. Salvo alguns casos específicos de cursos de pós-graduação que são pagos, que são remunerados por fora da atividade do professor, salvo esses casos excepcionais, quando a gente está falando a pós-graduação em sentido estrito, quando a gente está falando na graduação, não existe essa afetação. Tá certo? Então não dá para eu reclamar também ofensa ao direito autoral. Então quando é que eu posso fazer a reclamação desse direito autoral? Eu posso fazer, por exemplo, se algum aluno pega esse meu material e começa a divulgar sem minha autorização. E começa a querer ganhar alguma vantagem sem minha autorização. Porque a rigor, quando nós produzimos alguma coisa, a gente quer mais é que seja divulgado. Porque o ganho da gente vem com essa divulgação. Quantas vezes nós, professores, nós já publicamos em livros, nós já publicamos em revistas, onde a gente cede o direito autoral sem ganhar nenhum tostão de volta. Então, somente pelo reconhecimento acadêmico. Pela fama que aquilo vai nos trazer. Pelo aprimoramento de nossos currículos enquanto professores. Então, esse aspecto precisa ser ponderado com calma. Sobra então para a gente algumas dúvidas? Sim, sobram algumas dúvidas. Eu vou tentar então, de maneira bem resumida, para o vídeo não ficar extremamente longo, eu vou tentar traduzir algumas perguntas que me foram feitas ao longo desses dias. Primeira coisa, eu como professor, na preparação das minhas aulas, eu posso utilizar materiais como livros que não são meus, filmes, páginas de internet, eu posso citar. Se você pegar essa imagem que eu estou usando agora, se você observar aqui embaixo, você vai ver que eu estou dizendo que existe um autor e estou dizendo onde eu tirei o crédito que está autorizado utilizar. A pessoa cedeu a utilização dessa imagem. Não fui eu quem fiz. Você pode, no início da sua aula, explicar que você está tirando aquelas fontes, quem são os autores, e aí você pode usar tranquilamente. Eu posso inclusive pegar um pedaço de um livro, sim, você pode inclusive pegar um pedaço do livro e fornecer para o aluno. Pode ser que a editora ela venha amanhã ou depois a reclamar de você dizendo que você violou o direito autoral. Não há essa violação. A legislação brasileira, que é diferente da legislação da maioria dos países, ela possibilita desde que não seja uma prática lucrativa. Você está numa instituição pública, você não está ganhando nenhuma remuneração do aluno e você está exercendo uma atividade pública, você está exercendo uma função pública de acesso à educação, de fornecimento de informação. Então, nesse caso específico, eu posso utilizar? Pode, desde que você cite a fonte. Aí, se um aluno pegar o meu material e começar a utilizar sem autorização, a universidade pode me defender? Infelizmente, não. Direito autoral, como a gente acabou de ver aqui, é individual, personalíssimo. É você que vai ter que fazer sua defesa. Tá certo?
É isso que vai ter que acontecer. Então, na prática, o que é que eu aconselho você a fazer? No início da sua aula, você, no slide, ou na aula gravada que você faça, ou em todos os seus materiais, você coloca lá previamente se você autoriza ou não autoriza essa divulgação. Se aquilo ali é só para utilização naquela aula, naquela disciplina, naquele semestre, para aqueles alunos ali envolvidos, ou se você deixa que eles repartam o material. Aí é uma questão pessoal sua. Feito isso, você se resguarda. Tá certo? As aulas podem ser gravadas, como as universidades estão pedindo. Lembra que os alunos estão também em situação de dificuldade. Se alguns professores têm dificuldade em relação a equipamento, em relação ao acesso à internet, imagina os alunos. Imagina aquele aluno que trabalha. Se tu deixa a aula gravada, tu está facilitando a vida desse aluno. Lembra da função social que a gente tem como servidor público. Tá certo? E da remuneração que a gente está recebendo durante todo esse período de pandemia. Tá certo? Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, a presença de vocês, e gostaria de, se possível, que vocês se inscrevessem no canal, curtissem o vídeo, tá certo? Porque isso vai estimular a gente a produzir mais coisas, mais material para o site. Eu agradeço muito a participação de vocês e, por enquanto, eu me despeço até que a gente tenha a oportunidade de fazer um próximo vídeo. Obrigado.